Você já pensou como seria a sua vida sem a tecnologia que temos hoje? Sem internet, Netflix, a forma como nos deslocamos de uma cidade para outra e a medicina atual? Pois bem, houve um período de nossa história que, em nosso imaginário, foi exatamente assim. A Idade Média. Um período histórico que vai aproximadamente de 476 d.C. a 1453 d.C., começando com a queda do Império Romano do Ocidente e terminando com a queda de Constantinopla. Este longo período é tradicionalmente dividido em dois períodos principais: a Alta Idade Média, séculos 5 ao 10, e a Baixa Idade Média, século 11 ao 15. No vídeo de hoje vamos explorar como era a vida das pessoas que viveram nesse período, o que elas faziam, como era o cotidiano de um camponês, da nobreza e qual era o impacto da igreja na sociedade medieval. Vamos começar pelo chão, literalmente. A grande maioria das pessoas na Idade Média não moravam em castelos, mas sim nos campos, e eram camponeses. A vida deles era uma jornada de trabalho que começava e terminava com o sol. O dia de um camponês era regido por um sistema chamado feudalismo. O servo não era dono da terra, mas estava ligado a ela e ao seu senhor. Sua função era alimentar a todos, a si, sua família, o clero e a nobreza. Isso significava passar a maior parte do tempo arando, semeando e colhendo. E o mais importante, boa parte do que era produzido não ficava com ele. O camponês precisava pagar impostos e obrigações ao senhor feudal, seja com produtos, a talha, ou trabalhando em suas terras, as corveias. Mas atenção, a vida não era só miséria. Apesar do trabalho duro, tinham festas, a vida comunitária era forte e o calendário religioso garantia dias de folga. O mito do camponês surge faminto o tempo todo não é totalmente real. A dieta era simples, baseada em cereais e legumes, mas geralmente era o suficiente para a sobrevivência. A igreja, inclusive, era o centro dessa comunidade, e é ela quem dita as regras e a mentalidade da época. Se a vida do camponês era regida pelo trabalho, a do nobre era regida pela guerra e pelo prestígio. A nobreza era a classe dominante, composta por senhores feudais, condes, duques e, claro, os reis. A principal função do nobre era a proteção. Em troca do trabalho e dos impostos dos camponeses, ele oferecia segurança contra invasões e administrava justiça em seus domínios. Seu cotidiano não era de trabalho manual, mas sim de treino militar, caça, banquetes e torneios. O código de cavalaria ditava a honra, a lealdade e a cortesia. Embora, na prática, muitos fossem brutais e voltados apenas para o próprio poder. O castelo não era apenas uma casa, era o centro do poder, a sede administrativa e o ponto de defesa do feudo. Era lá que o senhor exercia seu poder político, econômico e militar sobre todos que viviam em suas terras. E as mulheres nobres? Muitas vezes eram peça-chave em alianças políticas através do casamento. Em tempos de guerra, enquanto o marido estava fora, a senhora do castelo assumia a administração, provando que o poder não era exclusivo dos homens. Mas, para manter essa complexa estrutura social, dos camponeses que trabalhavam aos nobres que guerreavam, era preciso uma ideologia unificadora e poderosa, a Igreja Católica. Se a sociedade medieval era dividida entre os que trabalhavam, camponeses, e os que guerreavam, nobreza, havia a terceira ordem, a mais poderosa de todas, os que oravam, o clero, representado pela Igreja Católica. A Igreja não detinha apenas o poder espiritual, ela era a maior proprietária de terras da Europa e exercia um poder político e econômico imenso. Ela ditava as regras de moralidade, estabelecia o calendário anual e era, essencialmente, a guardiã de todo o conhecimento. É aqui que o mito da Idade das Trevas cai por terra. Foram os monges em seus monastérios que copiaram e preservaram obras da Antiguidade Clássica. E foi a Igreja que impulsionou o desenvolvimento intelectual com o surgimento das primeiras universidades europeias. Para o camponês e para o nobre, a Igreja estava presente em cada momento, desde o batismo até o funeral, passando pela ameaça de excomunhão, que significava ser banido da sociedade. A fé era o pilar central da vida. O medo do inferno e a promessa do paraíso eram ferramentas de controle social poderosíssimas. A Idade Média, portanto, não pode ser reduzida a um período de atraso. Foi uma era de complexas relações de poder, onde o trabalho no campo sustentava a guerra da nobreza
e ambos eram unificados e controlados pela inquestionável autoridade da Igreja. Ao olharmos para a Idade Média, percebemos que ela é muito mais rica e complexa do que o estereótipo de Idade das Trevas. Vimos que ela foi sustentada por uma estrutura social rígida. Os camponeses garantiam a comida, a nobreza garantia a segurança, e a Igreja ditava a mentalidade e o conhecimento. Foi nesse período que o Ocidente se redefiniu, após a queda de Roma. Foi nesse período que surgiram as primeiras universidades, a arquitetura gótica que nos maravilha até hoje e as bases de várias línguas modernas. Em vez de atraso, podemos ver a Idade Média como um período de transformação lenta e fundamental. E você? Qual parte desse mundo te surpreendeu mais? A resiliência do camponês, o poder militar da nobreza ou a influência absoluta da Igreja? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou de desvendar os mitos sobre esse período, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nossa próxima viagem no tempo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!